E se eu te dissesse que a maior mentira que te contaram não foi sobre dinheiro, amor ou sucesso, foi sobre talento? Você cresceu ouvindo que algumas pessoas nasceram para isso, que tem gente que pega violão e aprende rápido, que domina matemática como se fosse outro idioma, que fala em público como se tivesse sido programada para isso. E sem perceber, você comprou uma narrativa perigosa, a de que existe um grupo secreto de escolhidos, e você provavelmente não está entre eles. Essa crença parece inocente, mas ela é exatamente o que te mantém na plateia, nunca no palco. Porque se o jogo é decidido pelo talento, então tentar demais é quase vergonhoso. Significa que você está se esforçando para alcançar o que outros fazem de primeira. E ninguém quer se sentir o mais lento da sala. Deixa eu te apresentar a Ana. Ana tem 27 anos. Sempre quis falar inglês fluente. Começou 3 cursos diferentes. Baixou aplicativos, assistiu vídeos com dicas de atalhos. Mas, em algum momento, em todas as tentativas, pensou: eu não tenho dom para isso. Minha cabeça não foi feita para idiomas. E parou. Não porque era impossível, mas porque acreditava que, se estivesse destinada a aprender, já seria natural. Ana não falha por falta de capacidade. Ela falha por falta de método. O mundo idolatra histórias de gênios. Mozart compondo criança, Picasso pintando aos 7 anos, atletas que sempre foram bons. Só que existe um segredo sujo por trás dessas narrativas. Ninguém mostra o bastidor de prática, brutal, repetitiva, muitas vezes humilhante, que construiu essas habilidades. Como dizia Nietzsche, não existe fenômeno moral, apenas interpretação moral dos fenômenos. Traduzindo para o nosso contexto, você vê alguém brilhando e chama isso de talento. Mas isso é só a sua interpretação conveniente. A realidade exige outra palavra: trabalho. A ciência moderna da aprendizagem já mostrou que o cérebro é plástico. Esse palavrão, neuroplasticidade, significa que sua mente é moldável, adaptável, treinável. Não é poesia, é biologia. Você não está preso ao que nasceu sabendo. Você está preso ao que repetiu o suficiente para se convencer que é assim que eu sou. E é aqui que entra a virada deste vídeo. Você não domina uma habilidade porque é talentoso. Você domina porque tem método. Um método claro, estruturado, deliberado, capaz de transformar qualquer área da sua vida em um campo de treino calculado, não em um teste de sorte genética. Eu chamo isso de arquitetura da maestria. A arquitetura da maestria é o processo consciente de construir uma habilidade como quem constrói uma fortaleza, pedra por pedra, bloco por bloco, com projeto, com ordem, com revisão. Você não entra em uma obra jogando tijolos e esperando que virem uma casa. Mas é exatamente assim que a maioria entra num curso, num hobby, numa meta, de forma aleatória, sem sequência, sem sistema. E depois culpa o talento. Vamos desmontar essa ilusão camada por camada. Primeira camada: habilidade não é mágica, é desmontável. Pegue qualquer coisa que admire em alguém: falar bem em público, programar, tocar piano, liderar pessoas. Se você olhar com atenção, vai perceber que nada disso é uma coisa só. É um conjunto de micro-habilidades costuradas. Falar em público envolve clareza de pensamento, controle de respiração, ritmo de voz, leitura de público, estrutura de argumento, presença corporal. Nenhuma dessas micro-habilidades é inata. Todas podem ser treinadas. O problema é que você olha para o pacote pronto e diz: eu nunca seria assim. Claro que não. Você está comparando sua versão em rascunho com a versão final de alguém que já passou anos no processo. É como abrir um livro pronto e esquecer que ele já foi um arquivo tosco, cheio de correções. Segunda camada: método significa prática deliberada, não repetição vazia.
Prática deliberada é um conceito fundamental. Não é fazer muito, é fazer com intenção. É escolher conscientemente o que melhorar hoje. O psicólogo Anders Ericsson, que estudou especialistas em várias áreas, descobriu que o que diferencia os melhores não é simplesmente quantidade de horas, mas a qualidade das horas. Eles praticam na zona desconfortável, onde estão errando, corrigindo e refinando, não apenas repetindo o que já sabem fazer. É como a diferença entre bater bola por diversão e treinar finalização em ângulos específicos por 1 hora. No primeiro caso, você se sente bem. No segundo, muitas vezes se sente incompetente. Adivinha qual constrói a habilidade mais rápido? Terceira camada. Você precisa transformar a habilidade em sistema. Método não é uma palavra bonita. É uma estrutura concreta. Pegue qualquer habilidade que você queira dominar e faça 3 perguntas. 1. Qual é o nível atual? 2. Qual é o nível desejado, em termos claros? 3. Qual é a rotina mínima de treino que eu consigo manter por meses, não dias? Ana, por exemplo, poderia transformar "quero falar inglês" em sistema. Nível atual. Entende algumas palavras, trava ao falar. Nível desejado. Consegue manter uma conversa de 15 minutos com um nativo. Rotina mínima, 30 minutos por dia, sendo 10 de escuta focada, 10 de repetição em voz alta, 10 de conversa com um parceiro ou diário falado. Não tem glamour, tem método. Quarta camada. O inimigo não é a dificuldade, é o ego. Freud dizia que o ego é a parte de nós que negocia com a realidade. E o ego odeia parecer incompetente. Toda vez que você começa algo novo, seu ego entra em pânico. E se eu for ruim? E se os outros forem melhores? E se eu já tiver passado da idade? A saída mais confortável para o ego é um rótulo. Não tenho talento para isso. Esse rótulo é um escudo. É doloroso demais dizer, eu poderia aprender, mas não estou disposto a pagar o preço. Então você diz, não nasci para isso, e se perdoa. O método exige outra postura, olhar para a própria incompetência inicial, sem fugir, ver-se errando, travando, gaguejando, confundindo, e ainda assim continuar. Isso fere o ego, mas fortalece o caráter. Quinta camada. O tempo está passando de qualquer forma. A diferença é se ele está estruturado ou não. Você já teve essa experiência? Olha para alguém que domina algo e pensa, se eu tivesse começado quando pensei pela primeira vez, hoje estaria nesse nível. Essa frase carrega um veneno e uma cura. O veneno é o arrependimento. A cura é a lucidez. Daqui a 1 ano, você vai dizer exatamente a mesma coisa sobre hoje. A menos que decida estruturar o seu aprendizado agora. A arquitetura da maestria transforma o tempo em aliado. Em vez de deixar os dias passarem no improviso, você transforma cada semana em tijolo. Pequeno, mas concreto. Não parece grande coisa em 1 mês. Em 1 ano, a paisagem muda. Agora, vamos para a parte prática. Como dominar qualquer habilidade com método, não talento? Primeiro, defina com brutal clareza o que dominar significa. Ser bom em desenho não é claro. Ser capaz de desenhar um rosto realista com proporção correta, sem copiar em 30 minutos, é. Talento se esconde em definições vagas. Método exige especificidade. Enquanto sua meta for nebulosa, você sempre poderá dizer, não cheguei lá porque me falta talento. Quando ela é concreta, você pode quebrar em etapas. Segundo, projete um treino mínimo não negociável. Você não precisa de 3 horas por dia, precisa de consistência. Um treino de 30 a 60 minutos, todos os dias, ou quase todos, ao longo de meses, é centenas de vezes mais poderoso que explosões de esforço ocasional. Pense como um guerreiro. Musashi não se tornava melhor espadachim em um único duelo épico. Ele se tornava melhor afiado pelo treino diário, repetitivo, frequentemente invisível. Escolha um horário e um formato. Exemplo:
Todos os dias, das 20 horas, 20h40, você pratica sua habilidade. Não é quando sobrar tempo, é o seu compromisso com a sua própria evolução. Terceiro, crie ciclos de foco. Não tente dominar 10 habilidades ao mesmo tempo. Foco é uma força multiplicadora. Escolha uma habilidade principal por ciclo, um período de 8 a 12 semanas. Durante esse ciclo, tudo que você aprender, consumir, praticar, gira em torno dessa habilidade. Terminado o ciclo, você avalia o que mudou, onde você avançou, o que precisa ajustar. Assim como em um jogo de xadrez, você não mexe todas as peças ao mesmo tempo. Você constrói posição, movendo poucas peças com intenção. Talento é caótico. Método é posicional. Quarto, procure feedback que dói, não aplauso que acaricia. O maior acelerador de aprendizado é feedback honesto. Isso é perigoso. E pro ego. Mas é ouro para quem quer crescer. Mostre seu trabalho para quem é melhor que você. Peça críticas práticas, não elogios vazios. O que eu poderia melhorar aqui? É uma pergunta que separa amadores de construtores. Maquiavel dizia que quem quer a verdade precisa se cercar de pessoas que não tenham medo de desagradar. Isso vale para a política e vale para o seu desenvolvimento. Se todo mundo ao seu redor só te chama de talentoso, desconfie. Talvez estejam te mantendo confortável, não competente. Quinto, documente o processo como um cientista, não como um romântico. Você não está esperando inspiração, está estudando o próprio progresso. Tenha um caderno, um arquivo, qualquer lugar onde você registra o que treinou hoje, o que errou, o que melhorou, o que vai ajustar amanhã. Isso faz duas coisas. Primeiro, tira o aprendizado do campo do emocional. Acho que não estou melhorando. E coloca no campo do concreto. Há um mês eu não conseguia fazer X. Hoje consigo. Segundo, cria um rastro que prova para você mesmo que não é talento, é método. Agora, vamos falar de confronto. Existe uma parte em você que ama a ideia de talento, porque ela te protege de uma verdade incômoda. Se tudo for método, então não há desculpa. Se qualquer habilidade puder ser dominada com um processo bem estruturado e tempo suficiente, então o fato de você ainda não ter dominado o que diz ser importante não é sobre destino, é sobre prioridade. Dói admitir isso. Dói perceber que você não é um fracasso genético, é apenas alguém que ainda não levou a sério o próprio caminho. Mas lembra, dor pode ser punição ou pode ser portal. Depende do que você faz com ela. A partir de hoje, toda vez que você se pegar pensando, não tenho talento para isso, eu quero que você se faça outra pergunta. Se eu tivesse um método consistente por um ano, onde eu estaria? Pense com frieza. Imagine sua habilidade favorita aplicada com 40 minutos por dia, todos os dias, com foco, com feedback, com registro. Você realmente acredita que estaria no mesmo lugar? Você não tem um problema de talento, você tem um problema de projeto. E é aí que a arquitetura da maestria muda sua identidade. Você deixa de ser o cara que é bom nisso ou naquilo e passa a ser alguém capaz de aprender o que quiser. Essa mudança de identidade é perigosa, porque uma vez que você provar para si mesmo em uma área que método vence talento, essa verdade começa a sangrar para todas as outras áreas da sua vida. Você não olha mais para alguém falando 3 idiomas e pensa gênio, você vê método. Você não olha mais para alguém com um físico trabalhado e pensa metabolismo. Você vê sistema. Você não vê mais distância intransponível. Você vê uma escada. E escadas não pedem dom. Pedem um passo por vez. Se esse vídeo rasgou alguma crença em você, quero que você escreva nos comentários. Eu escolho método, não talento. Não porque o algoritmo precisa, mas porque você precisa declarar isso para si mesmo. Suas palavras são o começo da sua arquitetura.
São o primeiro tijolo. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora. Aqui não é lugar de culto a gênios. Aqui é território de construtores. Gente que está disposta a desmontar as próprias desculpas e erguer no lugar delas habilidades reais, sólidas e negociáveis. E quando este vídeo terminar, guarda uma frase. Você não nasceu pronto, mas você nasceu capaz de se construir.